Olá a todos, eu sou o Douglas, estou aqui para fazer um vídeo ao vivo rapidinho a respeito de um assunto que, como está na minha descrição desse vídeo, fala a respeito de dízimos. Então atenção, nação dizimista, teu pastor, teu líder, teu padre, teu rabi, jamais iriam te falar isso. A verdade sobre o dízimo, que nunca foi dinheiro. Quero agradecer você que está assistindo a gente nesse momento. Mônica, um abraço. Vamos falar de dízimo, Mônica. Nunca foi dinheiro, nem ouro, nem joias. E já existiam moedas naquele tempo, né? Seu pastor disse para você, eu já disse, você já deve ter ouvido falar que não, a gente dá dízimo em dinheiro hoje porque naquele tempo nunca teve dinheiro. Isso é conversa fiada. Teu líder religioso quer mais é que você dê do suor do teu rosto os 10% para sustentar a casa, a empresa que ele montou. Apesar de existir moedas, entenda uma coisa, dízimo era alimento aos necessitados e era dado por intermédio dos sacerdotes, porque a nação de Israel era uma nação teocrática. Nossa nação, por exemplo, o Brasil, é uma nação democrática. Nosso sistema público de apoio ao necessitado pode não ser um dos melhores, mas para quem, né, conhece os caminhos, sabe que pode contar com a ajuda do governo, da prefeitura, quando precisa, por exemplo, de uma ajuda financeira para pagar uma conta de energia, quando precisa de uma ajuda financeira para comprar uma cesta básica, você ir até uma prefeitura ou ir até a Câmara dos Vereadores e fazer protocolar um pedido, né, demonstrando que você tem a necessidade de, por exemplo, comprar um gás, e lá você consegue, né, uma ajuda para esses momentos ruins. E o que não era diferente na nação de Israel, pelo menos naquele tempo, onde os sacerdotes eram responsáveis por ajudar o povo. Mas como quem já leu Malaquias sabe que os sacerdotes não estavam sendo muito fiéis naquilo que era incumbido a eles, que era ajudar a recolher os alimentos na casa do tesouro, né? E também distribuir às pessoas necessitadas, como era ordenado aos levitas. Eles estavam roubando a Deus, estavam roubando o povo, assim como está escrito em Malaquias 2:1. Quando eles leem sobre o dízimo para afirmar que quem rouba a Deus é quem não paga dízimo, eles leem a partir do capítulo 3 e o verso 8, não é isso? Exatamente, eles leem a partir do capítulo 3 e o verso 10, na verdade. É 8, né? Não, Malaquias 3:10. Para falar que quem rouba a Deus é quem não paga dízimo. Quando na verdade Malaquias 2:1 diz que quem rouba a Deus são os sacerdotes. Enfim, somente os sacerdotes de Levi poderiam recolher dízimo, não o pastor, nem o padre, nem o rabi, como está em Números 18:21, Números 18:24. Esse costume foi de Abraão até Levi, e não de Abraão até o pastor, padre ou rabi. Hebreus capítulo 7, verso 5. Para ser dizimista, deveria se guardar a lei de Moisés, toda ela. Hebreus 7:5, Hebreus 7:9, Gálatas 3:10. Dízimo era dado uma vez por ano, e de 3 em 3 anos, 10% era destinado aos necessitados, como está escrito em Deuteronômio 14, do 28 ao 29. Em Malaquias 3:10, quem rouba a Deus nos dízimos são os sacerdotes, não os fiéis. Malaquias 2:1. Devorador é um gafanhoto e não demônio, como está escrito em Joel, capítulo 1, do verso 3 ao 4. E você pode observar que os dízimos são dados por herança aos levitas. Se alguém toma uma herança que pertence a uma outra pessoa, isso é roubo. Faça uma pergunta para si mesmo. Os pastores, padres, rabis, esses líderes religiosos, talvez o seu líder com certeza, ele é levita. Se não é, por que recebe dízimos, se o dízimo é parte da herança dada aos levitas?
Eles estão passando por cima das palavras do Mestre, do Criador, eles estão recebendo uma coisa que não pertence a eles. Certamente você já ouviu dizer que Abraão deu dízimo, né? Sim, ele deu dízimo, mas deu do despojo de guerra, ele dizimou, foi resgatar Ló, né? E matou uma série de pessoas. Abraão deu dízimo de despojo de guerra, na época deu a Melquisedeque, que era um sacerdote, né? E o teu pastor, obviamente, ele não é um sacerdote. Nós todos somos sacerdotes com Cristo, porque somos todos iguais. Deu, então, Abraão dos dízimos, deu dos despojos de guerra, e não foi do salário dele, né? Não foi do campo, não foi dos animais, como foi ordenado, né? E vamos dizer assim, Jesus também validou o dízimo, Mateus 23, 23. Eles costumam ler para afirmar que Jesus estava validando o dízimo no Novo Testamento, mas não, Jesus estava dando uma bronca. Se você ler com calma, você vai ver que Jesus estava dando uma bronca nos fariseus, né, que tinham a lei, né, como ordenança, pagavam o dízimo, né, davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas não faziam o principal da lei, que era assistir aos necessitados, né, que era ter amor ao próximo. Então Jesus disse o seguinte: vocês fazem isso, mas sem omitir aquilo. Que era o mais importante da lei, né, era ajudar os necessitados, era ter atenção às pessoas, amar ao próximo. Então qualquer um com o mínimo de conhecimento sabe que quando Jesus viveu sobre a terra, ele instruiu acerca dos preceitos da lei da antiga aliança aos escribas e fariseus. Estes eram judeus e deveriam cumprir a lei, até que o sacrifício de Jesus, do Messias, fosse consumado. João 19:30. Está consumado. Então, a partir desse momento, o véu do templo se rasga e o novo pacto é confirmado. João 19:30. E quais são os requisitos, então, para tomar dízimo? Quais são? Precisa ser da tribo de Levi, precisa ser sacerdote, precisa viver pela lei. 613 ordenanças da lei, não apenas uma ordenança que foi dada aos judeus para a tribo de Levi, que são os dízimos. Então você precisa cumprir 613 ordenanças. Se for descendente de Abraão, também dará dízimo mediante a lei. Será que essas instruções aqui no Brasil preenchem aqui, essas instituições, elas conseguem preencher essas requisições bíblicas? Será que as instituições religiosas hoje conseguem praticar tudo isso? O que você acha? Hebreus 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Então, quem recebeu o sacerdócio? Somente quem da tribo de Levi. Se o teu líder religioso não saiu da tribo de Levi, e mais, se os dízimos devem ser levados anualmente até a casa do tesouro. Onde fica a casa do tesouro? Em Israel. Ficava, né? Não existe mais. Até o segundo templo de Herodes foi derrubado. Como é que você pode afirmar que, ou aceitar, na verdade, afirmar não, aceitar que o teu líder religioso vem da tribo de Levi, segue as 613 ordenanças da lei de Moisés, e simplesmente, sem questionar nada, você aceita o que ele fala como sendo uma verdade? Daqui a pouco eu vou postar um outro vídeo sobre essa questão de como as igrejas afligem as pessoas com a tal da autoridade espiritual. Na verdade, elas afligem o povo, muitos desesperados por suas mazelas pessoais, né? Querem ter uma resposta rápida e acreditam que esses líderes religiosos são a resposta, são a ligação entre Deus e a sua resposta rápida, quando na verdade não é bem assim. Mas isso é uma
Isso é para um próximo vídeo. Por enquanto fica aí a questão. E o mais importante que você não sabia, né? Não dê seu dinheiro para líder religioso administrar. Eles estão te enganando, estão mentindo descaradamente. Suas ofertas, seus dízimos, você não vive no tempo da lei, você vive no tempo da graça. Nós não vivemos mais uma teocracia como Israel viveu. E se o templo, hoje, que não existe mais em Israel, existisse, talvez os judeus continuassem entregando seus dízimos lá. Mas se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você verá que nem os judeus fazem mais não fazem mais do que os rituais que eles faziam antes, porque não existem mais templo. Mas o teu líder religioso quer que você encarne na sua pessoa, na sua personalidade, os estigmas judeus. Quer que você seja um judeu quando você não é judeu. Somos gentios, o outro povo, a quem a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou. E por nós não sermos judeus e sermos fazermos parte da nova aliança, nós temos um compromisso ainda maior de gratidão. E se você quer ser um cristão melhor, não é dinheiro que vai te fazer melhor. Não é você entregar dinheiro para instituição religiosa ser sustentada com a desculpa de trabalho social, porque trabalho social, capengando, o governo faz. Faz, é meio capenga, mas faz. Mas o que você não pode fazer é acreditar que dando seu dinheiro numa instituição religiosa, sustentando uma instituição religiosa, ela vai fazer por você alguma coisa. Se você quer ser um cristão melhor, ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Não dê para outro a responsabilidade que é tua. É isso por enquanto. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, você que vai assistir também. Deixa aí seus comentários. Né? Tem muita gente que tem medo até de comentar porque faz parte da instituição religiosa e já foi instruída a não questionar. Não questiona, apenas aceite. Isso é burrice. Questione, critique, pesquise, estude. Você vai se impressionar quando sair o cabresto dos teus olhos. Pesquisar, aprender cada vez mais, para não ser refém do medo e muito menos escravo. E pior ainda, né? Sustentar esses vagabundos, desses líderes religiosos pilantras que usam a Bíblia e um falso evangelho para te manipular, te escravizar e para viver do suor do teu rosto. Um grande abraço, obrigado por você estar assistindo e até o próximo vídeo. Tchau!